Jesus maravilhoso. Poder para te livrar de todo mal. Adore aquele que tem poder para iluminar a tua vida. Aleluia. E o poder ao Rei Jesus. Abre o teu coração, derrama a tua vida, o teu espírito diante de Deus. É momento de busca do Espírito Santo, de reconhecer as grandezas, a soberania de Deus, os cuidados que Ele tem tido contigo. Você está aqui porque Ele tem te guardado, Ele tem te protegido, Ele tem te livrado, Ele tem te abençoado, Ele tem cuidado de cada um de nós. Aleluia, aleluia. Oh, maravilhoso Deus, Pai, Pai. Oh, Pai querido, oh, Pai querido, vem, Santo Espírito, vem envolver teus filhos, derramar da tua unção, receber, Senhor, este culto, louvor, adoração do teu povo. Aleluia, que tem sede do teu Espírito, que tem sede da tua palavra, que te adora, Senhor, que te reconhece como único Deus. Oh, suricante dela baixura e clama, maravilhoso. Vem, amado nós, vem, doce Espírito, vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito. Aleluia, aleluia. Chame Deus de Pai. Pai, fala comigo, ilumina o meu entendimento. Vem, Senhor, me toma pela tua mão, para que eu não caia, Senhor, não entre em caminhos errados, não caia em nenhuma cilada, nenhum mal. Me toma pela tua mão. Diga, eu consagro a minha vida ao Senhor. Diga, Jesus, Jesus, tu és o meu Senhor. Reconheço, só o Senhor é Deus. Diga, obrigada por tudo, obrigado por tudo. Aleluia. Vamos aplaudir esse Jesus bonito, irmão. Te louvamos, Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Vamos sentar aqui. Valeu, meninos e meninas. Vamos sentar, irmãos.
Estamos ainda dentro dessas regras, né? Dessas limitações, aí o distanciamento, a máscara, o nosso culto está bem curtinho. Agora, irmãos, não é? Vamos ouvir o que Deus, o Espírito de Deus, um privilégio poder ouvir a palavra de Deus. O Espírito de Deus, estar na casa de Deus, na igreja, não é? A Bíblia diz, a casa de Deus, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Quantas pessoas foram pegas aí no impacto de um momento, despreparados, estão essa hora no hospital, quantos estão, não é, sem perspectiva de vida, quantos estão até fora da sua consciência, em coma, quantos caíram em desgraças. Temos que reconhecer, irmãos, feliz verdadeiramente é quem anda com Deus, quem tem Jesus, mas que mantém sua lâmpada acesa. Irmãos, muita gente que é de Jesus, em tempos bons, em tempos de calmaria, muita gente se distrai, muita gente, né, esfria na fé, muita gente cai na sonolência espiritual, e aí quando o mal atinge é um desespero, e alguns ficam assim pedindo oração, enquanto podem, pede para um, pede para outro, e procura todas as igrejas, e que ore, por favor, ora por mim, ora por isso, ora por aquilo. Um discípulo de Jesus virou-se para ele e pediu, Senhor, ensina-nos a orar. Às vezes a pessoa aceita Jesus, irmãos, ela tem tanto tempo de aprender a ter uma comunhão com Deus, para enfrentar as adversidades, com firmeza na fé, de cabeça erguida, espiritualmente, né? Ali mantendo a comunhão com Deus, as suas armas espirituais, seu coração firme, firmado mesmo, na palavra de Deus. Mas tem gente que quando tudo está bem, irmãos, quando tudo está bem, muitas distrações, muitas pessoas se convertem e não atentam para a necessidade de aprender com Jesus. Uma das coisas que Jesus fala, ele diz, quando ele faz a chamada, e diz, vinde a mim, vós, todos vós que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Logo a seguir ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, deixa eu dirigir tua vida. Aguenta firme, deixa eu dirigir tua vida. E ele diz, aprendei de mim. Às vezes o cristão aprende meia dúzia de versículos e acha que conhece. Também não adianta conhecer a Bíblia toda, irmãos, e não ter no coração a palavra revelada e uma certeza. A palavra é Deus. Mas muita gente, irmãos, lamentavelmente, quando cai no sofrimento, algumas não têm nem mais condição de orar, e algumas nem aprenderam. E daí fazem aquelas coisas repetitivas que Jesus disse, ó, quando vocês orarem, não fiquem usando de vãs repetições. Tanto rezas, que a Bíblia, a palavra de Deus não fala, não usa essa expressão, quanto pessoas que ficam, Deus me ajuda, Deus me socorre, Deus tem misericórdia de mim, e não sai disso. A importância, irmãos, de ter o coração aberto, essa simplicidade, de dar ouvidos e colocar logo em prática. E vamos, então, crescendo espiritualmente. A pessoa que começa uma vida de oração, quando se converte, e tem oportunidade, porque muita gente se converte já num leito de hospital à beira da morte. Alguns só aceitam a Jesus quando já foram bem arrebentadas pelo diabo. Mas tem gente, irmãos, que encontra Jesus a tempo realmente de aprender para viver uma vida de alto nível, de paz, de alegria, de descanso nos braços de Deus, de confiança em Deus como Pai, provedor, abençoador. Mas não é todo mundo que se dedica assim. Eu trago hoje uma palavra, irmãos, por conta desse momento do relógio de oração. Quando agosto for embora, quando o mês de agosto for embora, agosto de 2020, nunca mais voltará. Se Jesus não voltar,
estivermos, virá agosto de 2021, será outro mês de agosto, não será este. Neste, Deus está nos chamando para orar, para buscar uma comunhão mais profunda com Ele, para sermos mais atenciosos, numa dedicação de um tempo para conversar com Ele. Mas e aí? Abra sua Bíblia no Salmo de número 32, uma palavra específica no versículo 6. Vamos juntos? Salmo de número 32. O versículo é o de número 6. Vamos juntos? Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Até no transbordar das muitas águas, estas a ele não chegarão. Olha, gente, que coisa tremenda o Senhor Deus, o Espírito de Deus está falando com o seu povo, está falando conosco. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo, olha só, há tempo de te poder achar. Ué, pastora, mas Deus está presente na terra em todo o tempo, enquanto Jesus não voltar? Irmãos, o entendimento é que ninguém consegue, ninguém vai aprender a orar quando cai num CTI e perde a consciência. Ninguém vai aprender a orar no meio de uma enchente, quando desesperadamente tenta salvar sua vida e suas coisas. Ninguém vai aprender a orar quando o avião estiver numa queda, fora de controle, a poucos segundos da desgraça. Deus quer dirigir a vida do seu povo. Deus quer guiar os passos dos seus filhos. Mas sabe onde está o volante da sua vida? Ou qual é o volante da sua vida nas mãos de Deus? O teu coração disponível para Ele. A tua comunhão com Ele em todo o tempo e principalmente um tempo de oração, numa conversa de filho para pai. Mas falta isso na vida de muita gente, irmãos. Cristãos técnicos, cristãos mecânicos, já fui ao culto, já paguei meus dízimos, graças a Deus, ou já fui ao culto. Até me faz lembrar um caso lá da Clarion de Melo, quando estávamos com a igreja operando nos fundos, num galpão, um local totalmente improvisado, inadequado para cultos, mas assim foi porque a igreja estaria em obras, obviamente, para que a obra fosse feita. Então ocupamos lá os fundos. E lembro de uma senhora que perguntou, pastora, quando a igreja ficar pronta, vai ter culto bem cedinho? Falei, mas sempre foi nossa prática, nosso estilo de trabalho. Sempre, a Igreja da Graça tem culto domingo cedinho. Ai, graças a Deus, porque eu gosto, sabe, de participar do primeiro culto e ficar livre logo. Pensei em ficar livre do culto, ficar livre de quê? Entendeu nada. Não entendeu nada. Meu Deus, se eu não tenho prazer de ir ao culto, adorar ao Deus que cuida de mim, que me salvou, conversar com Ele, ouvir a sua palavra, palavra que Ele dá para todos os filhos que se reúnem naquele lugar, naquele momento, os irmãos. Todos que ali chegarem ouvem aquela mesma palavra, é um alerta, é uma advertência, é um ensinamento, é uma palavra de poder. Pois é, entendeu nada. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, orará, há tempo de te poder achar. Irmãos, para sentir o Espírito Santo, para entender bem a palavra, é preciso estar num momento de tranquilidade. Jesus disse que o Evangelho se prega aos mansos. Você não vai pregar o Evangelho para uma pessoa que está explodindo.
totalmente incoerentes, fora da realidade de Deus, fora do contexto. Muita gente, irmãos, tem tempo de aprender a andar com Deus, mas não se dedica. Muita gente tem tempo de aprender a orar e manter uma comunhão, para ter uma comunhão profunda com Deus, para que no seu dia a dia possa ser literalmente lembrada por Deus, para ser livrada do mal, abençoada, presenteada. Mas muita gente não se interessa nessa busca. Muitos se distraem. Muitos caem numa sonolência espiritual. Alguns estão sempre assoberbados. Eu acho impressionante, irmãos. Tem filhos de Deus cristãos que chegam na sua sinceridade, rasgadamente dizerem, sabe, não tive nem tempo de orar ontem. Esta semana não deu nem para ler a Bíblia. E você diz, o que está fazendo na vida? Vida é Cristo, gente. Ninguém respira sem Jesus. Se você parar para refletir um pouquinho, os alimentos que vêm na sua mesa saem da boca de Deus. A palavra criou. A atmosfera, o ar atmosférico que respiramos, Jesus criou. A palavra de Deus criou. Então não existe vida sem Jesus. Aí você encontra Jesus, que é a palavra. E a palavra vem e diz assim, orai sem cessar. Ou seja, não pare de orar. Não pare de orar. Mas tem cristão que não desperta, irmãos, para uma vida de oração. Vai para o colégio todo dia. Agora, período de pandemia, aulas online agora. Vamos lá, mas tem um horáriozinho, vamos lá. É hora da aula. É hora da aula. É hora daquela aula. Daqui a pouco, a outra aula começa daqui a 5 minutos. Vamos lá. É assim que funciona. Cadê o tempo de Deus? Está aqui, irmãos. Muita gente, quando cai no sofrimento, quando cai numa desgraça, enquanto tem consciência, grita, berra, chora, pede a todo mundo para orar. Outros já querem até a morte. Mas muitos desses, irmãos, tiveram tempo de atentar para a palavra, tempo de aprender a ter comunhão com Deus, tempo de aprender a orar. Uma vida de oração. Se você passou um período em determinado local, você fez um cursinho de 3, 4 meses, você lidou com algumas pessoas que estavam à sua volta, fez uma rápida amizade, conviveu, passaram anos. Você quase não lembra daquelas pessoas. Ficou lá atrás. Algumas até são marcantes, mas passou. Jesus é aquele com quem nós vamos habitar eternamente. E aquele que garantiu que enquanto nós estivermos nesta terra, Ele não nos abandona um instante sequer. Mas Ele quer ser lembrado. Ele quer que você lembre dEle. Ele quer que você pense nele. Ele quer que você fale com Ele. É aí que muita gente se perde. Se prende tanto ao mundo físico, que conversa com as pessoas, entra na internet e passa mensagens escritas para as pessoas, conversa no vídeo, literalmente ao vivo e a cores. Mas muitos não têm tempo para Deus. Depois querem desfrutar da comunhão de filhos e de um pai que tudo pode. E aí? Falta comunhão. O Espírito Santo está nos dando essa palavra para dizer, você está podendo buscar, você está aqui na igreja hoje, então você também pode orar, você também pode conversar com Deus. Certamente Deus está dizendo, você pode conversar comigo. Você pode me dar uma atenção um pouquinho maior na sua vida. Você pode me dar um espaço dentro de você em todo o tempo. Eu não vou atrapalhar a tua vida, eu vou te ajudar. Mas tem gente que não dá atenção, irmãos. Eu disse, vou repetir.
Ninguém aprende a orar num CTI de um hospital. Às vezes nem numa enfermaria. Porque o momento é de dor, é de sofrimento, ou de um coma. Ninguém aprende a orar quando a enchente bate, que quer levar a vida e sai levando tudo. Por que não buscou? Deus quer dirigir a vida do seu povo. Deus não vai guiar ninguém para a desgraça. Deus não vai guiar ninguém para um CTI. Pelo contrário, você tem promessas dos cuidados de Deus, de o Senhor amoroso, um Pai zeloso que quer guiar os seus filhos. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos: se sois guiados pelo Espírito de Deus, então sois filhos de Deus. Eu não vou apresentar para você cada parte que eu leio, porque o culto se estenderia muito. E o uso dessa máscara é incômodo demais. Nossos cultos estão bem reduzidos no tempo. Por isso eu digo agora, então, muito mais valor devemos dar a um culto, a esses momentos em que estamos em comunhão com a igreja, no meio do corpo de Cristo, e a atenção que se deve dar à palavra de Deus em todo o tempo. Porque quando o mal atinge, meu irmão, muita gente não consegue mais encontrar Deus. Se perde no sofrimento. Pensa direitinho e vê quanto tempo as pessoas dedicam às coisas da vida e quanto tempo dedicam a Deus. Temos 24 horas. Deus não consegue meia hora na tua vida? A gente volta aqui, que eu acho importantíssimo fazermos a leitura algumas vezes. Vai comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Lê comigo o versículo 36, cujo título acima diz Jesus no Getsêmani. Capítulo 26, versículo 36. Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se com seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E, versículo 40, e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Dá uma paradinha. Naquele dia, naquele momento, Jesus pediu aos discípulos que vigiassem ali por ele. Que vigiassem por ele. Não foram todos os momentos que Jesus pediu que eles ficassem uma hora na vigilância. Essa vigilância entende-se claramente, irmãos, que é um momento diante de Deus para ter direção, para não deixar o diabo atuar, e pode ser literalmente, naquele momento era uma hora de oração. Vigilância. Vigiar para que os inimigos não o pegassem de surpresa. Ele queria orar. Quem conseguiria orar com tanta calma, prestes a ser preso, consciente de que ia ser preso, ser entregue aos romanos, ser entregue ao sumo sacerdote, aos sacerdotes, ao povo que eles haviam incitado para matá-lo, para arrebentá-lo? Quem teria essa tranquilidade? Ele estava muito angustiado e foi orar.
Tem cristão, irmãos, que quando passa uma luta e a angústia está chegando, já não consegue mais orar. Já não tem mais a plena consciência espiritual da presença de Deus, que diz: ei, eu quero te ajudar. Eu quero acalmar teu coração, eu quero tomar a frente da tua batalha. Jesus levou os 3 e disse: fiquem aqui e vigiem comigo. Quando Jesus foi até eles, depois da primeira oração que fez, da primeira vez que orou, eles estão dormindo. Jesus disse: vocês não puderam vigiar comigo? Eu vou ler de novo essa parte aqui. Versículo 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Ele não estava orando? Por que eles não estavam ali no mesmo espírito, atentos ao momento? Por que eles não estavam ali também conversando com Deus? Senhor, Jesus já avisou que Ele vai passar isso. Toma aqui a tua direção nesse local. Às vezes, irmãos, cai um parente num hospital, bate um mal na vida dele, não tem ninguém para orar e vigiar por ele. O diabo vai e leva aquela vida. Porque não atenta à necessidade daquele momento. Não é todo dia que Deus quer uma hora de oração sua, não. Ele te deixa livre as suas 24 horas. Oração não pode ser uma prisão. Tem de ser literalmente um momento voluntário de prazer, de conversar com Deus. Mas há momentos em que a oração é uma verdadeira guerra, porque o diabo quer atacar. Então, nesses momentos, é necessário, sim, buscar mais, orar mais. Não é todo dia que se precisa orar 1 hora para sentir a presença de Deus, para se ter a resposta no coração, em paz, para dizer: orei, está nas mãos de Deus. Mas há fases na vida que precisam, sim. E muita gente que não se preparou antes, que não se esforçou por aprender a andar com Deus. Tem gente que não sabe o momento de pedir, o momento de determinar, o momento de suplicar, o momento de agradecer. Porque não aprende enquanto tudo está bem. Tem gente que quando tudo está bem é só distração, né? E daqui e dali, e festinha daqui, festinha dali, tudo bem. Tudo que é lícito, que é honrado, ou que é de honra, tranquilo. Mas que hoje há excessos, irmãos. Há muitos excessos sociais. Há muitos excessos que estão impedindo o cristão, e ele não está vendo, que está se distraindo de aprender para enfrentar os momentos difíceis. Agora veio a pandemia. Quantos estavam 100% desprovidos do poder, da fé, da armadura, da comunhão? Tem gente que cai numa situação difícil e faz orações mecânicas. Deus me ajuda, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Jesus disse: não fica usando essas vãs repetições. Aí Jesus disse: nem 1 hora pudeste vigiar comigo? Irmãos, quando a pessoa está começando na fé com Cristo, a gente entende que como criança, não tem muitos argumentos para orar, ainda não é nem batizada no Espírito Santo, então não tem. Ora 10, 15 minutos, já está abrindo o olho, já está olhando o relógio. Mas uma pessoa antiga no Evangelho, Jesus disse para o Pedro: nem 1 hora. Não é todo momento, não é em todas as fases ruins da vida, que tem que orar 1 hora todo dia. Mas um cristão maduro, irmãos, devia ter prazer na oração. E aprender a orar enquanto está tudo bem. Eu vou ler mais um pedacinho. Versículo 41. Você lê comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne. Quando Jesus fala da carne, irmãos, isso inclui as emoções, isso inclui sentimentos, isso inclui pensamentos. Jesus disse: vigia e ora. Para quê? Para que você não caia na tentação, na cilada. Para o diabo não vir tentar você e você escorregar. Aceitar um sofrimento,
Quê? Aceitar uma doença com passividade? Aceitar uma oferta do diabo que vem para oferecer vantagem? Jesus disse, vigia. Por quê? Vigiai e orai. Vigiar como? Vigiar para ficar dentro da palavra. Porque enquanto você estiver na palavra, a luz está na tua vida, está iluminando você. Saiu da palavra, cai nas trevas. E orai, por quê? Porque orando você tem comunhão com o Espírito Santo. Há uma sintonia com o seu coração. O teu coração é o volante, precisa ser o volante nas mãos de Deus. Aí Deus vem e inspira para dizer, não vai para aquele lugar, não faz essa amizade, não anda junto com esse. Isso aí não vai terminar em coisa boa. Deus quer dirigir o coração, Ele quer dar aquele toque, Ele quer inspirar, mas a pessoa não atenta. Muita gente não aprende sequer a orar, irmãos, quando tudo vai bem. Vamos em Isaías capítulo 55, versículo 6. Isaías capítulo 55, versículo 6. Quem lê comigo? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto... Você olhando esse versículo, ouvindo assim a princípio, o que você pensa? Então tem momento que o cristão precisa e Deus não está perto. Não é isso que Deus está falando. O entendimento faz toda a diferença. Deus está dizendo, primeiramente Ele está dizendo, busque enquanto você pode. Você está consciente, você está andando, você está falando, pode orar. Você está ouvindo, pode ouvir a palavra. Você está bem, graças a Deus. Então, vai buscando. Cristão que não tem prazer, irmãos, em estar com Deus, em orar, em dedicar um tempo na oração, nos cultos, na leitura da palavra, como é que vai morar com Ele eternamente? Que falta de coerência é essa? Que coisa esquisita. Aqui na terra é passageiro. Tudo bem, você pode chegar aos 120 anos, 121, 122, até os 129 está nos 120. Mas um dia você vai. O teu destino não é o céu? Então você vai morar com Deus eternamente. Se não tem prazer em andar com Ele aqui, como é que Ele vai ter prazer em ter você? Que fardo, né? Pois é, irmãos. Cristão que não tem prazer nas coisas de Deus, para e reflete, vai dar alegrias ao coração de Deus? Vai dar prazer a Deus? Se é uma relação técnica, é uma relação religiosa. Mas se é realmente uma comunhão de filhos para com o Pai, quando você contempla na palavra os cuidados de Deus, o preço que Ele pagou para ter você como filho, como filha, você diz, espera aí, eu sei que qualquer pessoa que aceita Jesus, o nome entra no céu como filho, como filha de Deus, e eu entrei, então, espera aí, sou filho, sou filha de Deus, Ele pagou um preço pela minha vida, ou seja, Ele me valorizou, eu tenho mais a que servir a Ele, eu tenho mais a que amá-lo de verdade, eu tenho que me dedicar um pouco a Ele. Então Ele te dá 24 horas, meia hora é cansativo? Enquanto a pessoa não sabe orar, tudo bem. Os discípulos estavam andando ao lado de Jesus já fazia um tempinho, e um deles viu que Jesus orava e orava mesmo, e orava e orava, e não cometeu um erro, e não tinha erro nenhum. Então eles pediram, Senhor, ensina-nos a orar. Ou seja, se eu tenho uma comunhão com o Pai, esplêndido, se eu está aqui na terra, Deus no céu, se eu tenho uma comunhão que nós queremos aprender. Ele pediu, ensina-nos a orar. O cristão que não lê a Bíblia vai aprender a orar com quem, meu irmão? Você vai aprender a orar com seu vizinho religioso? Para de copiar os outros. Deus quer inspirar você. O teu coração é o volante na mão dele. Cada um é um. Não tem que ficar imitando ninguém. Você tem que ter a sua comunhão com Deus. Vocês pais têm 4, 5, 6 filhos. Um é idêntico ao outro? Não. Cada um tem o seu jeito, a sua forma.
E você tem que saber lidar com cada um. Embora a educação seja a mesma. Vai comprar uma coisa para um, compra para os outros, muito bem. Mas de repente o gosto de um não é o gosto do outro. Pô, pai, você comprou uma camiseta amarela para mim, eu não gosto de amarelo. Aí que eu comprei para os teus irmãos também. Ninguém faz isso. Se faz, já está aí uma coisa técnica, que não procura conhecer o filho. Se sabe que o filho não gosta do amarelo, para que comprou a roupa amarela para ele? Ah, eu comprei amarelo para o teu irmão, você gosta mais do azul, você gosta do vermelho. Agora, um cristão que não tem prazer em orar, irmãos, pelo amor de Deus, chamar Deus de pai, com que cara? Cá entre nós, de pau, né? Na hora que o mal ataca, Jesus! Aí diz, agora você lembra de mim, né? Agora você sabe que só eu posso te socorrer, né? Mas o Espírito de Deus poderia ter dado uma inspiração e livrado daquele caminho do mal. Poderia ter feito uma obra tremenda. Pensa nisso. Buscar enquanto se pode achar. Está tudo calmo, está tudo bem, busca mais, meu irmão. Me ensina, Senhor. Quando você for orar, está tudo bem? Senhor, me ensina, Senhor. Ah, não, eu já sei. Irmãos, o orgulho espiritual é uma praga, irmãos. O orgulho espiritual é uma desgraça na vida do cristão. O cristão tem que viver aos pés de Jesus, sempre ou constantemente, Senhor, me dá a tua sabedoria. Me ensina, Senhor. Senhor, me abre o entendimento para eu não perder os espaços que o Senhor preparou para mim. Para eu não ser negligente com as bênçãos que o Senhor preparou para mim. Outro dia vai orar. Senhor, me ensina a lidar com aquele meu chefe. Por quê? Acabei de dizer, um ser humano não é igual ao outro. Cristão perde muito, irmãos, porque não aprende a orar. Cristão perde muito, porque não busca uma comunhão com o Espírito de Deus, para que o Espírito de Deus esteja à frente de toda a sua batalha, de toda a sua vida. Eu não estou dizendo que não vamos passar lutas. Estou dizendo que as coisas ficam bem mais suaves quando há a comunhão da oração. As coisas ficam bem mais simples. Deus não vai Deus não vai deixar um filho chegar ao desespero total para agir na vida dele. Se esse filho estiver buscando, ele vai cumprir a palavra dele. Às vezes o cristão é negligente. Buscar é o Senhor enquanto se pode achar. Quem está num CTI não tem condição de encontrar, não. Já passou. A fase de buscar e conhecer já passou. Ou alguém luta por ele ou vai embora. De repente teve muito tempo de buscar antes. Para ter repreendido aquele espírito maligno que quis arrebentar com o seu corpo. Mas as pessoas ficam tão distraídas, irmãos, ou tão embaraçadas, ou tão ocupadas, que não aprendem. Ou melhor, não criam raízes na palavra, na oração. Quando o mal ataca, não sabem nem o que fazer. Não sabem se é hora de suplicar, se é hora de determinar. Se é hora de pedir, se é hora de mandar o mal embora. Por que não aprenderam a discernir isso? Pela falta da comunhão, porque quem discerne o momento é pelo Espírito Santo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Está podendo? Você está podendo encontrar as revelações da palavra? Está podendo vir ao culto? Irmãos, aquele período em que os cultos foram proibidos pelo decreto, houveram pessoas desesperadas e angustiadas. Sabe por quê? Pois é. Muita gente ficou triste. Eu fiquei. Muito. Mas muita gente ficou perdidinha. Perdida. Porque só ora se for junto com a igreja. Só lê a Bíblia se for junto com a igreja. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Eu vou repetir o que eu estou falando hoje. Ninguém aprende a orar num CTI. Ninguém aprende a orar dentro de uma tormenta, de uma avalanche.
Ninguém aprende a orar quando o avião está em queda. Se houve tempo de aprender, em nome de Jesus, amém? Se houve tempo de aprender, houve tempo de exercitar o que aprendeu, de colocar em prática. O Senhor Deus quer fazer parte da nossa vida nas 24 horas, até quando nós estamos nos entretenimentos, até quando nós estamos no descanso do sono, até quando nós estamos numa viagem, num lazer, num passeio. Ele quer fazer parte em tudo. Às vezes o cristão, irmãos, perde muito e o diabo ganha espaço porque não atenta para a presença de Deus, não leva uma vida de oração. A prática da oração, quando se põe o coração de verdade, traz a presença do Espírito de Deus que se mostra. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda até a orar, que nós nem sabemos orar como convém. Então ele nos ajuda na oração. Atenta para isso. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Ué, ele vai se afastar? Não, ele não se afasta. É que o coração frio, a vida embaraçada, a sonolência espiritual, não percebe, não sente mais a presença de Deus. Quanta gente chega a dizer, nos momentos difíceis, vai adiantar nada? Não está adiantando nada? Já não tem Deus no coração, já não tem o Espírito Santo no coração. Então, na verdade, não está perto. Não é que Deus se afaste, é que o cristão se afasta. Voltando lá para lermos Salmo 32, versículo 6. Salmo 32, que eu pedi, marque aí na sua Bíblia, para reler, versículo 6. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar das muitas águas, estas a ele não chegarão. Você pode dar um glória a Deus? Amém, Jesus. Deus quer livrar seus filhos da tormenta. Deus quer livrar seus filhos da desgraça. Deus quer livrar seus filhos, irmãos, dessa avalanche do inferno que está tentando dominar o mundo. Mas depende de cada um. Dê tempo para Deus. Desperte para uma vida de oração, porque você está podendo. Então, irmãos, é bom fazer enquanto há tempo. Curva a sua fronte. Pai, muito obrigada. Que coisa linda é o teu amor pelos filhos. Senhor, até mesmo pela humanidade que está distante do Senhor. Quanto ao mundo, o Senhor diz: ide pregai o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque o Senhor quer que as pessoas sejam salvas, tiradas da cegueira espiritual, dessas trevas tão densas que dominam a humanidade, que tomba sem saber o que as está atacando. Senhor, nós te agradecemos. Que amor, que zelo, que carinho. Então, Pai, Jesus disse aos discípulos: então, nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Pai, quando o mal ataca, Senhor, quantos estão perdidos, se sentindo como um barco à deriva no meio de uma tempestade violenta, sem direção nenhuma. E o Senhor falou, o Senhor está dizendo: busque enquanto você pode. Pai, nós agradecemos. Que zelo, que amor, que cuidado. O Senhor que não se afasta dos filhos, mas nem sempre é lembrado por eles. O Senhor que quer ouvir as orações dos filhos, nem sempre os filhos se dirigem ao Senhor. Conversam, se distraem, ficam assoberbados de tantos trabalhos, e o Senhor esperando para ensinar, esperando para revelar os segredos, para que os filhos não caiam nas ciladas. Pai, muito obrigada. Que zelo, que amor,
E o Senhor Jesus que disse: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pai, muito obrigada, em nome de Jesus. Amém, irmãos?